Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bom, alguns amigos me pediram para mim fazer uma deck tech aí do deck que eu utilizei na final do CLM, comentar por que que eu uso algumas cartas, comentar por que que eu jogo o deck e tal. Então eu decidi fazer esse vídeo para conseguir ser mais fácil ali para expressar as ideias e tal, e mostrar por que que eu jogo com esse deck, né? Se você veio nesse vídeo por causa do título e não me conhece, eu sou o Primo, eu jogo com essa deck box aí, o potinho de margarina. Jogo Pauper desde 2023. Comecei no Magic lá atrás, fiquei um tempo parado, voltei jogando Pauper. Gostei demais do formato, gosto do competitivo dele. Jogo competitivo desde então, já fui nos nacionais, né? 2023, 2024. Tô sempre participando dos torneios grandes e sempre no quase ali, sempre no detalhe para entrar no top 8. Mas recentemente eu fiz top 8 na final do CLM, né? Um torneio com 166 players. A gente fez 7 vitórias e uma derrota. Então a gente conseguiu ficar em segundo lugar. E aí o deck ali ficou um pouco mais conhecido. A galera pediu para mim comentar um pouco, então tô fazendo esse vídeo aqui. Por que que eu escolhi esse deck, né? Por que que joguei de Gru? Eu gosto do arquétipo de criatura, né? Gosto desse arquétipo agro. Gosto de jogar sendo um agressor na partida, né? Botar pressão no board e tal. Essa é a postura do jogo que eu gosto. E durante toda essa campanha, todo esse semestre aí do CLM, eu vim jogando só de Gru. Eu participei aqui de 12 torneios. Fiz um resultado de 41 vitórias e 9 derrotas. Joguei nas mesmas lojas que eu jogo sempre. Joguei aqui no Coliseu, na minha cidade, aqui em Mogi Guaçu. Joguei em Campinas, na Barão e na Monte. Joguei nas mesmas lojas que eu sempre jogo. E aí consegui fazer esse resultado. E durante esse período, né, eu vim aperfeiçoando o deck e tal. E fui afinando ele, refinando, para deixar ele do jeito que eu me sinto mais confortável em jogar. E aí a gente conseguiu esse resultado, né, de 7 vitórias e uma derrota na final do CLM. Se você quiser saber mais, procura aí, entra aí no vídeo, tá? Bom, vamos falar então do deck, né? Esse aqui é o deck que eu utilizei, tá? Ele tá com um pouquinho mais de side aqui, mas ele tá com algumas menções honrosas que eu vou contar ali depois. Então, esse aqui é o deck. Eu jogo com 61 cartas. Eu acho que eu me acostumei a jogar com 61 cartas. Eu sei que a galera ali, os estatísticos, vão falar que não compensa, que não sei, mas eu gosto. E ainda mais num torneio como o CLM, que você jogava com lista aberta. Então, você ter uma cartinha ali, um trunfo na manga, que o oponente poderia esperar e jogar em turno e às vezes você não tinha, ou ele deixava essa carta pra lá e você tem ela e é um recurso diferente para finalizar a partida. Então eu acho interessante jogar com 61. A minha carta de número 61 é o Skyshipper, tá? É, falando dessa carta, né? Por que que eu tô usando ela como minha carta número 61, né? Eu acho que ela é uma carta que pode trazer um letal pro deck. Você dá voar para suas criaturas e isso é uma evasão. Poucos decks conseguem bloquear criaturas grandes voar, né? E principalmente ela é uma carta que esquiva do Clark, né? Então se o cara tem. A gente tá com o Skyshipper na mesa, o cara tem um Clark Xamã, ele estaca lá os triggers de 1 de dano, e aí a gente deixa resolver o primeiro, depois voa as criaturas, ele não vai matar nossas criaturas, e se ele for dar uma toxina, a gente responde a toxina voando as criaturas, e aí ele perde a toxina naquele turno, perde Death Touch, né? E então acaba sendo uma proteção. E ela tem uma interação bastante legal, com uma cartinha que eu vou comentar aqui na frente, né? Mais pra frente aí do deck, que é o Witness. Então eles têm uma interaçãozinha ali que salva mais de uma vez. Bom, começando falando aqui dos drop 1, né, a gente tem um pacote de ramp aqui no deck padrão, né? 4 elfos, 4 utopias e 3 wide growth. Tem gente que gosta de usar 4 wide growth. Eu acho que o deck fica com possibilidades de mãos mais agressivas, mas se a gente comprar esse quarto wide growth aí no meio do jogo, ele vai fazer diferença porque é uma carta morta no mid game, né? Então eu me sinto mais confortável jogando com esse pacote de 11 ramps, tá? Eu jogo com 16 lands, já testei 17, já testei 15, atualmente eu jogo com 16 e uma carta para buscar, né? Para buscar uma land. Falando dela, eu uso o Sagu.
né? Tem gente que usa o Ent, tem gente que usa o Olifante. Eu gosto de usar o Sagu porque é uma carta que volta pro deck. É uma carta que cai no cascata do pirata, por causa que ela é 5 manas. E além de que ela busca, ela pode buscar. É uma floresta, que é a base do deck, é mana verde. E ela consegue buscar a montanha. Diferente do Ent, que só consegue buscar floresta, e do Olifante, que só consegue buscar montanha, né? Esse consegue buscar os dois. Eu sei que o Ent e o Olifante ali, ele vai ter aquela questão de poder buscar a dual, só que a dual acaba sendo uma lane de virada. Então a gente gasta uma mana e ainda põe uma lane de virada no turno que a gente não consegue utilizar. Então se eu tô com o Ent e quero uma mana vermelha, eu não consigo utilizar naquele turno. Então quando eu tenho o Sagu, quando eu faço uso do Sagu, né, eu consigo fazer essa jogada de tipo, eu só tenho 4 manas. Não fiz land drop nesse turno. Eu gasto uma, busco a vermelha e consigo fazer a crisálida normal. Se eu tivesse com Ent na mão, eu não ia conseguir fazer essa jogada. Então por isso, eu acho aqui o Sagu melhor, tá? Aí a gente vem num pacote padrão, né, das criaturas drop 3, que geralmente entram no segundo turno. É o que a gente quer fazer no deck, né? 4 Eldrazi e 4 Eldrazi, 4 de Altif. Eu gosto muito dessa configuração. Eu acho que ambas as criaturas são muito agressivas. O formato não tem muita criatura com bunda maior que 2 ali. Então acaba que eles conseguem ser bem efetivo. O pacote de Crisálida, um set de Crisálida, um set de Hunter. Eu acho que essa configuração aqui acaba sendo muito padrão no Gruhamp, né? E realmente porque é a mais forte. Então assim, eu decidi não mexer. E aí a gente vem aqui. Falando do Hunter, tem que jogar com 4. Eu acho que é uma carta muito agressiva. É uma carta que a gente põe pressão no board. Eu falo, quando o Hunter entra na mesa, geralmente o jogo tem mais 3 turnos. Ou para mim ou pro oponente, se a gente ficar trocando ali a dianteira. Como a gente tem mais criaturas mais fortes e com atropelar, a tendência é a gente ficar com a dianteira, né? Depois a gente vem com 2 Boring Party. Por que eu uso só 2, tá? O Cascata, nessa configuração de deck que tá aqui, acaba sendo uma faca de 2 gumes ali, onde eu posso cascatear um Hunter, cascatear uma Crisálida, que são cascatas muito fortes, mas eu tenho aqui 11 ramps, mais 4 Hidras, eu tenho 15 cartas, que vai ser uma cascata ruim, né? Porque se a Hidra cai no cascata, ela cai para 0, e ela é uma 0/1 alcance e atropelar, então tem baixa eficiência. E se ele cascatear o Tamil também é ruim. Então eu tenho 18 cartas aqui que são ruins para o meu cascata. Em contrapartida, né, as cartas que eu mais quero cascatear são essas daqui. Eu vou ter só 16. Então acaba que a proporção fica meio que igual, sabe? Eu até quero cascatear isso aqui, né? Mas eu vou comentar mais pra frente. Mas essas geralmente são as melhores cartas que eu quero cascatear. Então, eu acabo usando só 2 Hunter. Nas minhas contas, ele é uma criatura 6/3 ímpeto, né, para finalizar o game. Eu acho que tem que ter, porque daí põe o seu oponente para trás, faz ele jogar receoso de você ter esse 6 de dano, esse potencial 6 de dano. Então eu acabo jogando só com 2. Bom, a Hydra, falando dela aqui, eu acabo jogando eu jogo com 4, né? Eu acho que a Hydra é o melhor finisher. Tem galera que gosta de jogar com 4 pirata e 2 dinossauros, jogando aí com 6 cascatas, mas aí tem que jogar sem a Hydra, porque, que nem eu falei, se ela cair ali no cascata, ela tem baixa eficiência. E eu gosto de jogar nessa configuração porque eu acho que tipo, te põe mais pressão no board, te dá mais chance de letal, abre letal uns turnos antes, então eu acho que essa configuração aqui acaba sendo melhor. Bom, o Sagu eu já comentei. Aí a gente tem Tamil, né? Por que eu tô usando Tamil de main deck? Geralmente as pessoas usam Tamil de side ou nem usam no Gru. Eu decidi usar elas de main deck porque assim, eu acho que o meta hoje ele tem muitas possibilidades de remover as criaturas do Gru. A gente pega ali tipo Mono Delver virando as suas criaturas, virando uma Crisálida que pode atrapalhar muito, ou dando um boomerang na land. Então a Tamil tem essa possibilidade de proteger essas lands. Eu gosto muito dela. Então eu acho que faz sentido estar de main deck. Quanto os mono-heads é 2 de vida, protege o elfo. A gente consegue ter uma saída tipo assim, mana vai ou mana ramp. Depois faz uma mana elf e a gente tem Tamil para proteger. O cara vai dar raio, a gente dá Tamil. Põe 5 de vida de diferença, né? Que é 3 do raio, mais 2 que a gente ganhou da Tamil. Protegendo o elf e a gente não perde nada. Então eu acho que é uma boa carta de main deck.
Os slots dela, tá? Ela tá no slot do Malevolent Rumble, né? Do Strondo. Porque eu acho que o Strondo só faz um card select. Ele até te rampa ali uma fichinha. Mas ele faz um card select e muitas vezes acaba sendo um turno perdido. Tipo, o Strondo meu já pifou muitas vezes, ou trouxe só mana. Então, assim, às vezes não é o que a gente quer naquele momento, apesar de ser um filtro. Então, assim, acaba que o Strondo, eu acho que ele é um card select e um deck agressivo, ele não quer fazer tantos card selects assim. Já testei Strondo, já testei Yumit, já testei Lead, mas eu acho que o slot deles cobrindo por Tamil, proteger o que eu tenho na mesa, acaba sendo mais eficiente do que filtrar minha próxima carta, né? Bom, falando aqui desse mini combo que a gente tem aqui no deck, a gente tem a Witness e o Bunny Rider, né? Como que funciona isso aqui? A Witness, ela é uma criatura 3 mana, 2/1, adaptar 2 por 2 manas. Como que funciona adaptar? Você paga 2 manas, adapta ela. Se ela não tem marcador, cai 2 marcador mais um nela. Se ela já tem marcador mais um, nada acontece. Então, a gente só consegue adaptar uma vez, né? Ela só consegue ganhar marcador do adaptar uma vez. E toda vez que ela ganha um ou mais marcador, eu posso devolver uma permanente do meu cemitério para minha mão, tá? Por que eu gosto da Witness? Porque a gente tem muito deck azul anulando, a gente tem muito deck vermelho matando as criaturas ali, dando raio no Eldrazi, no Jaltif. Então, assim, ela vai retornar essas cartas, então vai ser um recurso novamente pra gente. O Elfo a gente pode voltar ali se a gente precisar destravar nas manas. Contra a Mirror de LD, a gente consegue devolver um terreno que pode ser eficiente, né? Às vezes a gente tá na Mirror do LD, o LD começa a quebrar nosso terreno, mas não põe pressão no board. Dá tempo da gente fazer uma Witness, eles não conseguem matar ela, a gente volta terreno e começa a voltar o jogo. Então acho que a gente tem essas possibilidades. E aí, falando aqui do combo com o Bunny Rider, né? O Bunny Rider ele é uma criatura 4 manas, 4/4 atropelar. Ele tem Reinforce por 2 manas, Reinforce 2 por 2 manas, que funciona como? Eu descarto ele da minha mão, ponho ele no grave e dou 2 marcador mais um para criatura alvo. Eu faço isso em instant speed. Se eu dou um marcador para Witness, sobe o trigger da pilha da Witness e aí eu posso devolver meu Bunny Rider do cemitério para minha mão, né? Porque ele tá lá no grave. E aí eu consigo fazer esse loop enquanto eu tenho mana, né? Rolou até uma jogada assim muito legal lá no CLM, a rodada 7, eu acho. Rodada 6, rodada 7. A gente tava numa Mirror e a gente desempatou a Mirror nessa jogada. E aí o Bunny Rider também ele tem essa outra habilidade aqui, que é o Scavenger. 7 manas, eu exilo ele do grave e aí eu coloco 4 marcador mais um numa criatura alvo. Essa habilidade aí eu só posso fazer como feitiço, né, no grave. Mas é mais uma opção. Então a gente tem esse mini combinho assim para desempatar. A Witness também tem uma interação com a dianteira. A segunda casa da dianteira põe marcador. Então a gente consegue ali mais uma forma de voltar recurso do grave para a mão. Então meio que, como eu tenho a Witness, como eu tenho Tamil, que eu não quero perder no Strondo, né, no Malevolent Rumble, eu acabei optando por essa configuração em vez de usar ali um card select, tá? Bom, aqui a gente tem o main deck, é isso, né? Eu acho que a gente tem o Bunny Rider fazendo uma interação muito forte com o Jaltif, transformando ele em 5/5 atropelar. Hydra no Jaltif é forte, Hydra na Crisálida é muito forte, né? A gente consegue fazer Crisálida na 2 com Elfo, 2 manas e Utopia, né? A gente faz uma Crisálida na 2. Na 3, a gente vai ter 7 manas, conseguindo fazer uma Hydra ali pra Beastle para 5, transformando a Crisálida ali 9, 10, atropelar, muito forte. Eu acho que é uma das jogadas mais agressivas do deck. Pra quem não conhece Beastle, né? Essa Hydra aqui, não falei muito dela, mas vamos lá. Como ela funciona? Ela é uma Mana X 01, entra com X marcador mais um e ela tem alcance atropelar. E aí ela tem uma outra habilidade chamada Beastle, né? Como funciona o Beastle? Eu pago 2 manas verdes e X, e aí ela é uma aura encantando uma criatura minha. E ela é uma aura encantando essa criatura, né? Contando que a criatura exista. Então, se o cara remover essa criatura na hora que a Hydra tá na pilha, ou se a Hydra tá em jogo, encantando a criatura,
e o cara remove essa criatura, a Hydra deixa de ser uma aura e vira uma criatura encantamento. E aí o que ela dá pra criatura encantada? Ela dá o X, né, que é o tanto de marcador que a gente tá colocando nela, ela transfere pra criatura e ainda dá atropelar e alcance. Então, tipo assim, é uma carta extremamente forte, eu acho. Foi uma ótima edição de MH3, né? Tanto ela quanto a Crisálida. Ótimas adições aí ao deck. Bom, beleza. Então, de main deck eu acho que é isso, né? Bem básico. Ele é um deck que ele quer agressivar bem rápido em algumas partidas, né? Tem partida que você vai querer segurar alguma coisa na mão para não tomar a global do Krark. Mas é basicamente um deck que ele quer rampar na 2, rampar na 3, fazendo bicho, botar o Hunter na 3, às vezes ali para dianteira, para na 4 ou na 5 botar uma Hydra e finalizar o jogo ali em mais umas 2 rodadas. Bom, falando um pouquinho aqui de sideboard, né? Bom, eu tava contando com a final do CLM com muito Grixis e Jund Affinity. Muito Grixis, Affinity e Jund Wildfire. Então, assim, eu acabei levando ali um pacote com 6 emoções de artefato. The Gleam, cara, joga pro deck Encantamento Artefato, é bom contra o Grixis, é bom contra o Jund, e também Boggles, né, que é uma matchup ali que se o cara faz seu run e tal, ele pega a gente muito cedo. Então eu acho que tem que ter 3 The Gleam, não dá pra correr. Casting the Fire, cara, não tem nem o que falar. Ele mata a fada, ele tira os 1 de dano ali do Krark antes da toxina. Ele remove o artefato, o terreno artefato, então assim, fortíssimo. Ancient Grood, por que eu tô levando uma cópia dele, tá? Porque eu achei que ia ter bastante Grixis Affinity, e ele acaba sendo uma carta muito forte porque ele faz 1 para 2, né? Eu consigo, tipo, quebrar a fonte de sangue e quebrar o rato. Ou quebrar a fonte de sangue e quebrar, sei lá, uma land dele ali que seja as land de pé, né? Então eu gosto dessa carta, mas aí não tem mais slot, acabei levando uma só. Breath Weapon, a gente acaba utilizando ali contra elfos, que é uma match muito difícil, contra White Wing e contra fadas, né? Breath Weapon é a global do formato, também é muito forte contra o Mono Red Rally. Eu acho que a principal diferença da gente enfrentar o Mono Red Rally e o Mono Red Ping é que o Breath Weapon ele é muito efetivo contra o Rally. Então acho que essa é a principal diferença. Tem que ter. Fada Macabra. Muitos me perguntaram por que eu uso Fada Macabra em vez de usar a Relíquia, tá? A Fada Macabra, ela é uma carta que não tem como ser anulada. Então é uma ótima vantagem. Ela é uma habilidade, né? Eu descarto a carta da mão e exilo 2. E então ela acaba sendo muito forte contra combo, porque o cara acha que tá livre para combar. E na hora que ele vai tentar combar ali com o Grave, a gente pega e exila em resposta. E o grande truque nessa jogada com esse deck é que a Witness ela devolve permanente do cemitério para minha mão, tá? Como eu tenho essa configuração aqui, esse pacote, né, de 7 criaturas que interagem com o cemitério, quando eu uso Relíquia, eu sinto que eu tenho que tirar essas criaturas porque a Relíquia também exila meu Grave. Então a Relíquia eu exilo ela e o Grave para exilar o Grave do cara também, né, o cemitério do cara também. Quando eu faço isso, eu não consigo voltar com a Witness e eu perco a eficiência dela em devolver o Grave. Já a Fada Macabra, ela é uma permanente, então eu consigo descartar ela, exilar 2 cartas do Grave do cara, adaptar minha Witness, devolver ela pra mão e exilar mais 2 futuramente se eu precisar, tá? Então assim, como eu acho que os maiores vilões do Gru são os decks combos, eu acho que a Fada Macabra consegue trazer essa resposta surpresa assim, melhor do que a Relíquia contra nossos oponentes. Bom, o Weather Storm, não tem o que falar, tipo, contra Mono Red tem que ter, né? E aí os Mono Reds ping estão em alta. Então, assim, a gente joga 4 porque não cabe mais. Porque, assim, eu falo, quando a gente tá jogando com deck agro, a primeira coisa que a gente tem que saber é se a gente é o agressor da partida ou não, né? E contra os Mono Reds é o tipo de deck que a gente não é o agressor, né? Tanto contra o Mono Red, Hacknus Burns, quem são os agressores são eles, porque eles dão muito dano contínuo ali em todo turno. Então acaba que o Weather Storm cobre isso, então a gente tem que jogar com eles 4, né? E geralmente, contra esses decks, eles vão subir no lugar dos Hunters, e é o que a gente não quer perder a dianteira. Então a gente joga 4. E aqui mais uma cópia do Sky Shipper, naquela ideia que eu comentei,
para evitar Krark Xamã contra Mono Blue Delver. Ele é a resposta do Delver, ou pra gente pular as cobras e dar o letal por cima. Então eu jogo uma de main e uma de side. Bom, o deck que eu joguei basicamente é isso, tá? E aí, eu já comentei um pouquinho, eu puxei aqui um disclaimer pra gente comentar um pouquinho sobre essas cartas, né? Por que eu não uso elas, tá? Então isso aqui é uma adição bônus, né? Bom, como eu comentei, o Ent e o Olifante, eles buscam os terrenos, mas sempre da cor deles. Então, assim, o Olifante acaba sendo um pouquinho melhor, eu acho, porque ele consegue buscar a montanha. Mas se a gente precisar mais florestas, ele não consegue. E quando a gente está jogando com essas cartas, geralmente a gente tem que jogar com a dual para ter possibilidade deles buscarem ela. E a dual é um terreno que entra virado e isso pode atrasar o deck. Que nem eu falei, a gente é o agressor, a gente não quer perder turno, a gente não quer jogar para trás, a gente quer botar a criatura na mesa e atacar. Então acaba que ele traz isso aí. Então eu prefiro o Sagu. O Malevolent Rumble aqui é aquilo que eu falei, ele é um card select, ele troca 1 para 1 e um ramp. É uma excelente carta, é muito forte, mas eu acho que na configuração que o deck tá, ele acaba sendo mais agressivo sem o Rumble e utilizando a Witness ali como um recurso mid-game. Falando do Lead e do Yumit, falando das duas cartas pro Gru, eu prefiro o Yumit, tá? Apesar dele ser uma mana a mais, a gente tem a possibilidade de dar +2/+2 para as criaturas, isso é um letal, já foi um letal em várias partidas minhas. É uma excelente carta. Então, entre as duas, se você for querer jogar o Pitch pelo Yumit, 2 cópias ali, 3 no máximo, mas 2 eu acho que é o ideal se você for querer jogar. E é uma carta boa, mas como eu falei, tipo, eu não quero fazer esse card select no meio do game, sabe? Eu não quero ganhar mais cartas na mão, eu quero que as minhas cartas na mão volte com a Witness e tal. Então acho que a configuração do deck acaba não utilizando essas cartas aqui. Beleza? Bom, o que eu tinha preparado hoje para conversar com vocês é isso aí. Eu espero que tenham gostado do vídeo aí. Se vocês quiserem um side guide, se vocês quiserem, o pessoal já comentou alguma coisinha comigo disso, mas se vocês quiserem informações do Gru, por que eu uso tal carta, na minha lojinha, primo, tem muito do deck X ou muito do deck Y. Como que é a configuração que você recomenda para mim jogar de Gru? Eu posso montar esse side guide, deixa aí na seção dos comentários se você tem interesse nisso, que aí se uma galera demonstrar interesse, eu posso montar ali um material bem bacana com o deck do jeito que tá aqui, quais matches eu subo, o que eu tiro, eu posso montar outras configurações, se o deck tem mais disso, ou mais daquilo, minha lojinha tem mais isso ou mais aquilo, eu monto um material bacana e aí eu posso fazer esse side guide para vocês, beleza? Eu espero que tenham gostado do vídeo. É um prazer compartilhar conteúdo de Magic. Eu acho que eu faço isso por amor, porque eu gosto de compartilhar informação. Então eu espero de verdade que vocês tenham gostado, beleza? Um beijo para todos vocês, valeu e tchau!